Ok. Boa noite a todos. Estamos, nesse exato instante, a dar sequência ao Fórum Virtual dos Direitos Humanos, que vem a ser uma promoção do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, o IBDH, em homenagem ao nosso eterno presidente de honra, professor doutor Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi diretor executivo do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, na Costa Rica, foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz da Corte Internacional de Justiça, estava no seu segundo mandato quando faleceu, e detentor do Prêmio Balzan em Direitos Humanos, na categoria especial, que isso é dada de 3 a 4 anos, aos defensores da paz, humanidade e fraternidade entre os povos. O IBDH tem, a este propósito, o compromisso de garantir o legado do professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Este fórum virtual, que leva o seu nome para a nossa honra e que substituiu, consoante nos disse há poucos instantes o Paulo Lugon, ele ocorre mensalmente e substitui o fórum que foi realizado em Fortaleza durante 2 décadas, exatamente 24 anos. Ele ocorre todos os meses: março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro. E tem permitido que ouçamos um grande número de estudiosos de primeira ordem, como o doutor Manuel, convidados para se manifestarem sobre temas atuais e relevantes em sede de direitos humanos. Assim foi no mês passado, quando recebemos o doutor Alfredo Bottoni, meu colega de Harvard, que nos falou sobre o assédio sexual e moral no trabalho versus direitos humanos, tema de um livro seu ainda inédito. Minha saudação ao professor Manuel Moraes de Almeida, nosso conferencista desta noite, assim como ao doutor Paulo Lugon, diretor-presidente do Comitê Executivo do Instituto para as Leis de Direitos Humanos, que nos dá o apoio técnico imprescindível para a materialização deste evento e dos demais eventos que são promovidos pelo Instituto. A conferência de hoje versará sobre justiça de transição programática, judicialização dos crimes da ditadura militar, e será ministrada pelo doutor Manuel Moraes de Almeida, advogado, cientista político, coordenador da cátedra da Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e coordenador-geral do Centro Dom Helder Câmara dos Estudos e Ação Social. Manuel recebia há uns 3 anos a medalha, aqui em Fortaleza, a medalha Helder Câmara. É também membro titular da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O tema escolhido pelo Manuel versa basicamente numa síntese apertada sobre um leque de medidas, judiciais ou não, que venham a ser adotadas a fim de se enfrentar um passado marcado por períodos de secessão, regimes autoritários, contextos de conflito, de violações massivas de direitos humanos, buscando-se, com a superação desse legado de abusos, uma justiça de transição rumo à paz e à democracia. Este tema tem sido objeto de inúmeras palestras promovidas no curso dos anos no Fórum Permanente dos Direitos Humanos, pelo IBDH, bem como tema de artigos publicados nas 2 revistas, são 2, que nós publicamos regularmente com o selo do IBDH. Portanto, com a palavra, o professor Manuel Moraes de Almeida. Professor César Barros Leal, muito obrigado pela oportunidade, ao nosso querido Paulo pelo convite
e ao Instituto Brasileiro de Direitos Humanos por ser esse farol a nível de Brasil e, por que não dizer, na América Latina e no mundo, de língua portuguesa, né? Porque a gente está, de fato, falando para aquele que está nos ouvindo dentro dessa dimensão da cultura portuguesa, da língua portuguesa, e que naturalmente tem acesso, a partir desse programa, desse fórum, aos debates internacionais de direitos humanos, porque, de fato, os direitos humanos, filosoficamente, são universais. Então, nós estamos tratando aqui de temas que afetam a dignidade humana em todos os sentidos, né? E é nesse campo, né, da luta por efetivação de direitos que eu me constituí aqui em Pernambuco, professor César, como defensor de direitos humanos. Eu tenho a oportunidade de compartilhar esse vídeo, né? A gente está compartilhando aqui a presença de Leonardo Idaca, que é um grande amigo. Trabalhamos juntos em uma entidade chamada GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Na época, eu tive a oportunidade de coordenar o GAJOP. Hoje eu coordeno uma outra instituição que de igual maneira, tem mais de 35 anos, que é o CENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. O CENDEC foi fundado por ex-militantes da Comissão Justiça e Paz, que, ao terminar seu mandato, entenderam a oportunidade de criar uma instituição, e foi assim que foi criado o CENDEC. Então, aqui em Pernambuco, nós temos algumas instituições históricas, o GAJOP, o SENDEC, o Centro de Cultura Luiz Freire, que todas elas se somam, né, na consolidação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, que eu tive a oportunidade, dos anos 2000 até 2006, coordenar várias vezes a articulação local dessa rede de entidades que ainda hoje existe, com mais de 300 entidades de direitos humanos no Brasil. Evidentemente que hoje a minha atuação é um pouco diferente, porque eu sou professor, me tornei advogado e terminei há 2 anos atrás a minha tese de doutorado, que foi publicada no ano passado neste livro, que eu quero apresentar para vocês a capinha dele. É algo muito caro para mim, porque foi resultado de um trabalho fruto da pesquisa, né? Do desenvolvimento de uma pesquisa feita no âmbito do doutorado aqui da Universidade Católica de Pernambuco. E essa motivação, quer dizer, a motivação que me fez entrar no doutorado foi também em função da minha militância na Comissão da Verdade aqui de Pernambuco. Depois que terminei a minha coordenação no GAJOP, eu fui indicado pelas entidades da sociedade civil a integrar a Comissão da Verdade. E nessa comissão de Pernambuco, a primeira comissão é formada por lei no âmbito estadual, né, numa esfera federativa. Essa comissão ela durou 5 anos e meio. Ela foi de 2012 até 2017, em junho, né? E quando nós entregamos o informe da Comissão da Verdade aqui de Pernambuco. E o que aconteceu é que, ao terminar o trabalho da comissão, eu senti a necessidade de dar seguimento aos meus estudos, agora no campo da justiça de transição, uma vez também que eu militava na Comissão da Anistia do Ministério, na época, o Ministério da Justiça, e depois, com essa redefinição, a gente agora está vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, uma das minhas inquietações, quando a gente abre os acervos, né, começa a pesquisar as fontes primárias dos registros da ditadura militar no Brasil, é o nível de impunidade, né, que essas pessoas que viveram a ditadura, principalmente aqueles agentes da repressão, eles passaram a ter no Brasil, diferente da história da justiça de transição em vários países da América Latina. Então, eu sempre tive uma inquietação para tentar entender, professor César, como era possível esse nível de impunidade, né, diante de tantos crimes, diante de tantas provas, tantos relatos. E o que é que poderia ser feito no campo do direito, mesmo que teórico, para que a gente pudesse contribuir na dimensão da doutrina, já que a gente não é do campo do judiciário, né? Eu atuo como advogado, mas não sou integrante do Poder Judiciário. Então, eu entendia que poderia contribuir com uma pesquisa de doutorado que ajudasse a compreender
de fato, o que está acontecendo. E foi durante essas pesquisas, já no doutorado, que me surgiu uma ideia de criar um conceito, uma chave, digamos assim, hermenêutica, que seria a ideia de uma justiça de transição programática. Essa é a contribuição, digamos assim, mais teórica da tese. É a ideia de criar um conceito e que esse conceito buscasse fazer com que a gente possa interpretar a realidade brasileira e buscar uma alternativa, né? A não essa impunidade, mas uma interpretação que permitisse ao judiciário, às autoridades, inclusive ao executivo, participar desse processo de transformação que é a justiça de transição. Então, na prática, como eu também sou professor de direito constitucional hoje, eu sou muito simpático a José Afonso de Souza quando ele fez uma classificação das normas constitucionais em normas de eficácia plena, limitada e programática. E fazendo pesquisas acerca da doutrina internacional dos direitos humanos, e inclusive lendo Cansado Trindade, a quem eu quero também aqui fazer minha homenagem, o grande jurista, grande contribuidor para todos nós, mestre de todos nós, não é? Aqui no Brasil e, quiçá, no mundo, o próprio Cansado Trindade definia a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma proposta programática, ou seja, a declaração ela é programática em sua natureza, porque ela propõe uma agenda dos direitos humanos e essa agenda ela precisa, para se efetivar, das chamadas políticas públicas. Tanto que foram criados os planos nacionais de direitos humanos, foram criados organismos internacionais para acompanhar e desdobrar, né, em medidas e até inclusive tratados internacionais que efetivassem e dessem proteção a esses direitos consagrados na Declaração Universal. Então, no âmbito nacional, eu entendo, e essa é a minha defesa, que a justiça de transição ela foi constitucionalizada e não só ela se tornou parte da nossa Constituição, como ela é parte de uma agenda programática, tanto que nós temos o artigo 8 da ADCT regulamentado por leis, não é, que criaram a Comissão da Anistia, do qual eu faço parte, como eu disse no início, como também a criação da Comissão de Mortos Desaparecidos, que são comissões permanentes e constitucionais. Essa missão constitucional de reparar, de dar acesso à sociedade pelo direito à memória e à verdade, ela não termina no âmbito só da lei que criou a Comissão da Anistia. Ela ela avança, né, quando, na primeira, 11ª Conferência de Direitos Humanos, a sociedade civil conseguiu consolidar a agenda da criação da Comissão da Verdade. E essa comissão foi criada a nível nacional e também no âmbito estadual e nos diversos estados. E todas as comissões aqui no Brasil produziram recomendações. E essas recomendações, grande parte delas, exigem do Estado a tomada de iniciativas, né? A tomada de criação de organismos como órgãos de continuidade, a necessidade de revisão, não é? De leis, como, por exemplo, a antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revisada e, portanto, nós tivemos a possibilidade de criminalizar o golpe de Estado, e com isso nós tivemos agora, né, uma tentativa de golpe de Estado que está sendo reprimida à luz de uma legislação baseada na doutrina da democracia defensiva, mas que essa doutrina da democracia defensiva foi incorporada lá atrás, né, nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais da verdade. Então, não haveria revisão da lei, da lei de Segurança Nacional se não tivesse acontecido a Comissão Nacional da Verdade e que tivesse demonstrado que a Lei de Segurança Nacional ela era incompatível com a Constituição de 88. Portanto, ela precisava ser revisada, né? Até porque ela trabalhava sobre uma doutrina do inimigo interno. E numa democracia você não pode conviver com essa doutrina e estabelecer o avanço democrático. Então, o primeiro elemento central que eu queria apresentar para vocês é a ideia desse conceito, a ideia de uma justiça de transição programática que desafia o executivo a produzir políticas públicas e a sociedade civil a ter o papel de monitorá-las, de acompanhá-las, de propor iniciativas e de somar esforços com os movimentos sociais. Porque eu acredito na perspectiva de Joaquim Herrera Flores,
que os direitos humanos não são resultados de um concerto, não é não é, ao meu ver, uma dimensão natural e nem uma vontade ética. É, ao meu ver, resultado de uma luta política, de uma correlação de forças, e quando essa correlação de forças se estabelece é, avançando, né, a agenda dos direitos, ela ser efetiva, né? E foi o que a gente viu um pouco nesse período da criação das comissões, mas ao mesmo tempo a gente viu o retrocesso que foi o governo neofascista, né, que nós tivemos aqui nos últimos 4 anos anterior a esse, e que destruiu toda uma base de comissões, né, que foi um retrocesso muito grande, mas que, ao mesmo tempo, né, prova a ideia de que nada está consolidado, né? Ou seja, não existe aquela linha reta que muitas vezes as pessoas imaginam, geracional dos direitos humanos, né? O que nós assistimos recentemente foi a prova de que isso não existe. Né? Uma coisa não vai dar consequência com a outra, né? Então, as comissões da verdade não necessariamente têm como consequência o aprimoramento das políticas públicas. Veja que nós estamos vivendo pós-comissões da verdade e muita coisa que foi recomendada não aconteceu e até houve retrocessos. Então, por isso que eu acredito a necessidade, por isso eu vou concluindo, por conta dos 30 minutos que eu tenho, a ideia de uma tutela multinível. E essa tutela multinível dos direitos humanos é também parte de uma reflexão latino-americana, do novo constitucionalismo latino-americano, que traz a ideia de que os entes federados, os entes subnacionais, eles também são responsáveis pelos tratados que nós somos signatários. Então, na medida que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, todos os entes subnacionais também devem seguir as obrigações que o Estado-nação assumiu, ao Estado-União. Então, nesse sentido, a ideia de judicialização é em decorrência dessa tomada de consciência da sociedade. Ou seja, para mim, a judicialização só vai acontecer quando a sociedade ela tiver consciência da gravidade da ditadura e, portanto, a justiça muda sua chave. Eu fico muito feliz, professor César, de ter defendido essa tese há 2 anos e agora ter visto o filme. Né? Ainda estamos aqui, o sucesso que o filme alcançou e a mudança de chave que o Judiciário está protagonizando no Supremo Tribunal Federal acerca dos crimes dos desaparecidos políticos. Né? Ou seja, a tese de que os desaparecidos é crime permanente, né, é uma tese estabelecida já pela Corte Interamericana no caso Gomes Lund. E isso já tem uma década, então não tem nada de novo no judiciário, né? Não é uma tese nova, originária, é apenas tão somente uma mudança de chave em função da mudança, digamos assim, em relação à reflexão coletiva que a sociedade está tendo no Brasil hoje, da gravidade que foi a ditadura militar. Ou seja, eu não quero ser arrogante a dizer que a minha tese estava certa, mas apenas eu estou dizendo que esses elementos processuais, quer dizer, e eu trago aqui várias decisões judiciais na minha tese que tentam colaborar com a ideia de que talvez a metodologia que nós devemos defender como defensores de direitos humanos, no caso brasileiro, são casos, né, ações movidas na base e que esse conjunto de ações, professor, vão construindo uma espécie de colchão de jurisprudência que vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente está propondo um caminho inverso do que foi feito pela OAB na época da ADPF 153. Ou seja, em vez da gente ir por cima tentando trabalhar a inconstitucionalidade da lei da anistia, a ideia que me parece do Brasil ser mais profícua é atuar na base, atuar com várias decisões da Justiça Federal, e eu tento trazer vários tipos de decisão, o caso Krenak, uma ação civil pública, o caso de Edgar Aquino, que foi uma ação penal exitosa, né, que recorreu, mas que houve êxito do Ministério Público Federal. Faço aqui minhas homenagens ao Ministério Público Federal, que tem feito um trabalho excelente, gigante, através de um GT sobre justiça de transição, e que esse GT incorporou nas suas peças uma tese que, para mim, é muito cara, da ideia da inconvencionalidade da lei da anistia.
E com essa inconvencionalidade, ela não pode mais, a partir das decisões que já foram tomadas pela Corte Interamericana, Santa Gomes Lund como o caso Herzog, a lei da anistia não pode ser mais empecilho para o processamento, para a judicialização e a responsabilização de agentes da ditadura. Então, eu concluo no esperançar de Paulo Freire, que é meu contemporâneo, meu conterrâneo, no sentido de dizer que nós estamos na esperança, no esperançar de que essa luta por justiça de transição se efetive na medida em que essa justiça programática ela se torne cada vez mais resultado de políticas públicas no Brasil, efetivando o direito à memória e à verdade, à reparação e à mudança das instituições. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Manuel, pela excelente exposição, pela sua concisão. E há algumas perguntas que foram formuladas e que nos chegaram de estudantes de direito, de advogados, e que eu repasso para você. A primeira é a seguinte: há claramente uma intersecção entre justiça de transição, que é uma espécie de justiça histórica, e a justiça restaurativa. O senhor poderia deter-se mais nesta questão? Excelente pergunta. Veja, a justiça restaurativa, ela tem como pressuposto toda a experiência da África do Sul. Na experiência da Comissão da Verdade da África do Sul, ela tem uma característica, doutor César Paulo, diferente do Brasil. É porque, em primeiro lugar, a matriz jurídica, a metodologia jurídica da sociedade sul-africana, ela é common law. E a nossa forma de organização jurídica ela é do civil law. Isso não é uma diferença menor. Isso tem um impacto na forma do processamento judicial muito importante. No sistema do common law, você tem uma liberdade maior dos subsistemas, digamos assim, inclusive de aspectos penais, que é o que acontece, traduzindo, né, de uma forma linguagem mais simples, nos Estados Unidos, em que um Estado federado tem uma pena de morte e outro Estado federado não tem pena de morte. Então, isso só Uhum. é possível no regime do common law constitucional, que foi a alternativa americana, né? A experiência americana de constitucionalização dos direitos, né? A partir de uma carta constitucional, mas da experiência de um regime do common law. Que você tem matrizes ali britânicas, a ideia do equity e tal. Tanto que a Inglaterra só vai ter Supremo Tribunal Federal agora, em 2023. Então, é uma experiência muito recente, eu acho que é 2000. Agora eu me arrisco a dizer quando foi a data do Supremo Tribunal Britânico, mas o STF britânico é uma coisa muito recente, né? Deve ter 5 anos, Uhum. 8 anos, coisa muito, muito recente, e prova que, no caso do direito britânico, ainda tinha aquela história da Comissão Especial da Câmara dos Lordes, que fazia a interpretação das leis e que passou agora a ser esse órgão constitucional, que, repito, deve ter 8 anos. No caso sul-africano, eles criaram uma Comissão da Verdade porque o sistema deles jurídico permite que a Comissão da Verdade tivesse, por exemplo, institutos penais. Vejam, a nossa Comissão da Verdade, nenhuma comissão do Brasil, ela pode ter esses institutos, sabe, Paulo? Porque não é permitido, olha só, a gente dá ao Estado o monopólio da ação penal. Então, no caso do civil law, né? Então, nossa Constituição determinou que assim proceda. Então, as comissões da verdade, elas são, na verdade, comissões do âmbito executivo. Elas são comissões que estão dentro do campo do executivo, seja nacional ou dos estados, ou de uma universidade, uma autarquia, ou de um movimento social, mas quando ela é formada por lei, ela geralmente no Brasil, quer dizer, eu não conheço outra experiência, ela está no âmbito do executivo, ou, como dizia, uma autarquia. E essa comissão, no nosso caso brasileiro, não tem competência judicante, ou seja, ela não é um órgão judicial, tá certo? Ela está à margem do sistema de justiça. Ela, na verdade, ela pode fazer investigações,
ela pode levantar fatos, né? Ela tem imunidades para isso, por isso que a lei é fundamental para proteger os peritos que formam as comissões, mas ela não pode mediar negociações da esfera penal, como foi no caso da África do Sul. Então, na África do Sul, você chamava as duas partes, ou seja, você chamava as pessoas que sofreram as violências, né, as graves violências, violações, e você chamava pessoas como torturadores, pessoas que praticaram aqueles crimes, e se elas, no depoimento da Comissão da Verdade da África do Sul, elas declinassem a verdade, o presidente da Comissão Sul-Africana, ou aquele membro, né, que estava naquela audiência, Paulo, aquela pessoa poderia fazer uma espécie de delação premiada, traduzindo aqui agora para um instituto recente no Brasil. Isso no Brasil é impossível que você permitisse fazer isso, entendeu? Ou seja, um acordo de uma comissão da verdade não tem consequências judicantes. A gente não teria o direito de negociar a pena. Não sei se eu estou sendo claro. Diferente da justiça sul-africana, e que a Comissão da Verdade sul-africana tinha esse poder, por exemplo, de, entre aspas, anistiar, olha só, anistiar o torturador, desde que, depois que ele declarasse, olha, eu esquartejei, eu cortei as pessoas, eu coloquei em tal cova comum, vamos hipoteticamente dizer assim. Aí a Comissão da Verdade iria lá, investigava, identificava e encontrava os corpos. Se isso acontecesse, naquele dia, né, quando a materialidade do depoimento dele fosse constatado, ele estaria livre de ser, a sua pena estaria absolvida, entendeu? Então, essa é uma dimensão. E essa dimensão, no caso da Comissão Sul-Africana, tem uma dimensão reparadora porque eles têm um verbo chamado Ubuntu, que trabalha o princípio da verdade como retorno. A verdade é um retorno. É muito interessante. É um princípio cultural, filosófico do direito africano, que nós não temos, né? Nós não temos essa ideia do retorno, entendeu? Então, no caso da cultura filosófica jurídica africana, essa ideia do que o passado ou o futuro, que se ressignifica no presente, nós, como não temos ela, nós temos uma visão aristotélica, talvez, não é linear, a ideia de espaço e tempo, entendeu? Ou seja, causa e fato. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Nós não temos essa visão cíclica africana, jurídica. Isso nos impediu de chegarmos a esse ponto. Então, a gente tem uma visão mais redistributiva do direito penal, diferente da justiça restaurativa, que no caso da África do Sul significa chamar a vítima, chamar os agressores e dialogar. Olha, essa aqui é a vítima, essa aqui é a pessoa que passou pelo homicídio assim, e você foi a pessoa que matou o filho dela. E essas pessoas passam a partir desse diálogo, claro que muito bem preparado, muito bem organizado, em uma estrutura social muito diferente da nossa. Essa comunidade ela passa a ter a ideia de uma justiça restaurativa. Eu acho que é um paradigma, sabe, doutor César, que nós estamos buscando, mas ainda não temos uma aplicação assim, enquanto justiça, à altura do desafio brasileiro. Talvez seja uma grande saída, mas ela ainda não está, né? Ela não foi totalmente efetivada no Brasil, até pelo desconhecimento, às vezes até pelo, como eu dizia, o limite epistemológico, né, da proposta, que é, ao meu ver, profundamente revolucionária. Eu diria ao senhor que ela é a saída. A gente deveria trabalhar a justiça restaurativa como alternativa da falência da justiça penal que nós temos no Brasil, porque, na verdade, ela faliu. Claro. É, ao reboque da pergunta anterior, e Tá. levando em conta os Professor, comentários que só um eu fiz. instantinho, professor. Pois Só não. se a gente pudesse intercalar uma pergunta de quem enviou, né? E agora a gente pegar uma pergunta aqui de quem Pode, veio, né? combinado, A gente combinado. agradece. Eu vou concluir, Paulo, Tudo essa, bem, aí o próximo será de um assistente, tudo bem. Só porque ok? É porque é do essa nosso tem tempo. ligação com a pergunta anterior. Você pode voltar ao Manuel? Eu estou aqui, professor. Eu estou Ah, aqui. ótimo. Manuel,
Feita a comparação entre a justiça de transição e a justiça restaurativa, e sabedores que a justiça de transição está assentada na responsabilização, na accountability, né? E na reconciliação, como conciliar isso com a ideia de perdão que é preconizada pela justiça restaurativa? Não, eu acho que é exatamente a possibilidade de trabalhar o que Joaquim Reira chama de diamante ético, professor. Veja, eu acho que o elemento, o dínamo, né, dos direitos humanos, a partir de Herrera Flores, é o reconhecimento das graves violações e de como é que elas podem ser numa pedagogia, né? Se a gente pegar Paulo Freire, se a gente trabalhar uma pedagogia do nunca mais, a gente precisa traduzir esse accountability que o senhor citou como elemento social, como um movimento social. Eu entendo, né, que o processo histórico ele não é linear, como eu dizia no início. Nós temos grandes teóricos da história, como Walter Benjamin, né, que o senhor conhece muito bem, que vai dizer que a história ela é produzida a partir de contradições e que, inclusive, com o sangue, né, da sociedade. Então, assim, os fatos históricos eles são de violência. A construção do Estado-nação, a construção da forma como o Estado se consolidou na América Latina foi de profunda violência. Então, não é a justiça de transição que vai conseguir anular as violações de direitos humanos que o Estado pratica, né? Na verdade, a ideia aqui é construir um artefato, um conjunto de instrumentos teóricos e jurídicos que permita a gente minimizar as graves violações praticadas por decisões que são resultados de processos históricos. Então, quando a gente diz assim, para que nunca mais aconteça, para que não se repita, nós estamos dizendo entre nós aqui um discurso retórico, não é? Porque isso não vai deixar de acontecer porque a gente teve uma comissão da verdade, que foi a Claro. prova do que eu acabei de dizer no passado. A gente tinha as comissões da verdade e veio um governo que era fascista, neoliberal, etc e tal, não é? Então, o que ocorre é que eu acho que é totalmente compatível a justiça de transição com a justiça restaurativa, mas que a justiça restaurativa, nesse caso concreto, do caso brasileiro, embora ela seja extremamente trabalhada no mundo inteiro, né, na ONU, a ONU trabalha com a justiça restaurativa como paradigma, e eu acho que ela é, de fato, mas ainda no Brasil ela é muito frágil, tendo em vista o grande potencial que ela pode dar à sociedade. Mas é porque também, filosoficamente, a nossa sociedade não está preparada, ao meu ver. Não estou dizendo que isso seja científico, porque eu não sou me permita, professor, dizer que eu não sou um especialista em justiça restaurativa. Eu conheço vários professores que sou admirador, inclusive, de pessoas que são, de fato, grandes assim, aplicadores, né, de pesquisa e desenvolvem esse tema aqui em Pernambuco. Mas eu acredito que a gente precisa avançar na ideia da compatibilidade delas e da possibilidade de que elas sejam ações, né, de diálogo, de aproximações. Mas eu acho que no Brasil ainda os mecanismos são muito apáticos em relação ao avanço disso. Ok. Agora eu cedo a palavra ao Paulo. Paulo tem perguntas feitas Obrigado, pelos que estão professor. assistindo. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta que está aqui no Zoom com a gente? Alguma observação? E aí depois, se não tiver, tem um comentáriozinho outro. Aqui quem faz pergunta ganha desconto depois, hein? Não, eu queria então fazer uma homenagem, né? Hoje a gente tem aqui não só um tema, mas um tema vivo. É uma tese de doutorado, né? Que além de ser o tema justiça de transição, é a abordagem programática, né? O professor Manuel não é apenas um pesquisador,
ele é membro da comissão, ele sabe, né, do que fala, na verdade. Isso é um momento raro, né? É um momento feliz para a gente aqui, né? Ainda mais intercalando várias coisas, né? Constitucionalismo latino-americano de multinível, né? A Convenção de Viena sobre os Direitos do Tratado, né? Ratificada pelo Brasil no artigo 27, também diz que os estados não podem se eximir de cumprir uma obrigação internacional alegando motivo de direito interno, né? Então, o papel riquíssimo dos estados e, por que não, dos municípios na Isso. justiça de transição, né? E aí eu tenho uma pergunta muito singela, né? Qual o relator das Nações Unidas para Memória, Verdade e Justiça teve agora sua primeira visita ao Brasil. O Brasil nunca nunca havia recepcionado esse relator, né? E teve uma participação, acho que muito positiva, né? A gente está esperando agora em setembro, saindo o relatório. Qual é o impacto, né, que o senhor acha que vai ter para discussão num momento também tão crítico para o Brasil, né? De reconstituição, né? Recosturando o nosso tecido democrático, né? Se o impacto vai ser grande, pequeno, reduzido, né? Como é que, na sua perspectiva, isso é visto? Obrigado. Obrigado, Paulo, pela pergunta. Querido, veja, a minha experiência em relação ao direito internacional e a atuação no campo dos direitos humanos se dá, inclusive, graças a grandes, né, ativistas como Leonardo. Então, o que ocorre no Brasil é o seguinte: há um profundo desconhecimento do sistema internacional. Esse desconhecimento passa, inclusive, pela formação jurídica. As disciplinas de direitos humanos, elas são muito poucas. Quando existem, elas são no final do curso. O aluno nem está querendo estudar direitos humanos, está querendo se formar, então aqui fica aquela angústia. A disciplina de direito internacional também ela é lecionada no final do curso, então fica uma coisa meio contraditória, quer dizer, você vai estudar direito internacional, aliás, você vai estudar direitos humanos, mas você não estudou direito internacional. Ou às vezes você começa estudando direito internacional no final do curso e você viu direitos humanos no início. Então, assim, na verdade, nós temos um problema no Brasil que é a falta de conhecimento generalizado, inclusive dos juízes, sobre o sistema internacional. Eles fazem seminários, organizam palestras, gostam muito de fazer atividades em conjunto, mas o desconhecimento que eu digo, ele é estrutural nas sentenças, na base teórica da formulação do judiciário brasileiro. Então, esse descompasso entre o sistema internacional, ou seja, essa falta de abertura do sistema de justiça para com o direito internacional, ele só pode ser superado se a gente tiver uma aproximação dos organismos internacionais no Brasil. Então, quanto mais os organismos atuarem no Brasil, visita do Alto Comissariado, relatórios, porque também a gente tem uma dificuldade que a gente precisa reconhecer, que é a dificuldade linguística. Grande parte dos debates internacionais acontece num dialeto, em línguas como inglês, espanhol. E o Brasil, dessa forma insular que nós temos, ela tem uma certa dificuldade, uma barreira linguística muito forte. Então, isso não estou dizendo que é desculpa, mas isso é parte do processo. Então, a gente precisa vencer essa barreira linguística, a gente precisa aproximar os institutos e a gente precisa popularizá-los. Porque quando eu digo nós não conhecemos, não é eu, professor, pesquisador, professor César, você, Paulo. Estou falando da sociedade. Não é? Será que na feira de Caruaru, a visita do relator da ONU impactou a feira de Caruaru? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu, Paulo? Eu tenho minhas dúvidas se na feira de Casa Amarela aqui, no entorno da periferia do Recife, as pessoas sabem o que é o Alto Comissariado dos Direitos Humanos, entendeu? Então, quanto isso não se for propagado, não for uma coisa que as rádios comunitárias toquem, né? Não é uma coisa que os bairros populares conheçam,
a gente não consegue transformar isso em política pública, porque na prática fica muito no âmbito das elites intelectuais, das elites culturais, do judiciário, que não tem interesse de avançar com esse tema. Então, quando você permita dizer, houve um impacto do relator, como é que eu vejo isso de forma muito prática, assim? Houve um impacto, porque nós, ativistas dessa agenda no Brasil, pegamos a visita do relator e dissemos para os governos do estado e do município, pelo menos a gente fez aqui em Pernambuco, olha, o Alto Comissariado está vindo aí, e ele vai fazer um relatório. E como é que vai ficar a foto do Estado brasileiro? Como é que vai ficar a foto da Prefeitura do Recife? Como é que vai ficar a foto do governo do Estado de Pernambuco? Como é que vai ficar a foto do governo do Ceará? Então, os políticos no Brasil, em média, eles têm muita preocupação com a sua biografia, né? Então, eles querem estar do lado do relatório, eles não querem se acusar. Uma linha do relatório contra o governador, o presidente da República, ainda mais um presidente que tem aspiração a ter um diálogo permanente com a defesa dos direitos humanos, que é, no caso, Lula, principalmente no cenário internacional, um relatório que desnude o governo Lula e que mostre, talvez, um governo que não avançou nessa pauta, é muito negativo para o governo. Então, o governo, se o relatório for nesse sentido, vai mexer com o governo. Entende? Então, o impacto, ao meu ver, vai depender muito de como os ativistas, nós, né, conseguimos atuar no chamado advocacy. Eu estou dizendo isso, eu não sei se eu consigo expressar dessa forma. O impacto ele não é do ponto de vista do Estado, entendeu, Paulo? Me parece. O relatório ele não vai cair no Brasil assim, tipo, o relator está recomendando que o STF mude de posição. E agora o STF vai ler o relatório e vai dizer: pronto, gente, o relator mandou e a gente agora vai mudar de posição. Isso não vai acontecer. E não seria assim também que, que é feito para acontecer. Estou falando para quem está nos ouvindo, assistindo. Da prática, esse relatório terá que ser esmiuçado por nós, trabalhado por nós enquanto ativistas, entidades, redes e fóruns, e transformá-lo. Aí é que vem, veja, aí é que é, Paulo, o grande desafio, né? O grande desafio é construir unidade, doutor César, dentro dos movimentos sociais, das grandes personalidades que nós temos, né? Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo está dando sua contribuição, não é, para uma grande joia que é a justiça de transição, enquanto luta, enquanto ideário, enquanto sociedade, que são os direitos humanos. Então, assim, eu acho que não dá para a gente dizer foi Paulo que conseguiu isso, né? Foi o Centro Instituto de Direitos Humanos do Ceará que consolidou. Eu acho que a gente precisava ter uma visão mais de rede, mais generosa com o próximo, ou seja, com o nosso colega que defende direitos humanos, para que a gente, enquanto coletividades, a gente avance. Eu acho que esse avanço coletivo ele é possível, né? Agora, conquistas individuais, eu acho que nesse campo não tem muito sucesso. Então, na verdade, para tentar dizer uma síntese, né? O relatório vai vir, vai apresentar uma fotografia. Eu espero que essa fotografia seja o mais próximo possível da realidade brasileira, ou seja, o relator que é de fora apresenta um quadro crítico, uma abordagem crítica das ausências, das negações, da falta de determinados espaços e instituições. E, depois que ele apresentar esse relatório, vai caber a gente, enquanto sociedade, fazer a pressão para que isso se transforme em realidade. Agora, infelizmente, o Brasil não tem a cultura, tanto que é verdade que o relatório foi produzido com o Estado. Veja, olha que contradição. O Brasil gastou recursos, né? Porque você criou a Comissão da Verdade, você tem investimentos. Então foram 2 anos com recursos, você colocou equipamentos, você produziu uma lei, você gerou expectativas e tem recomendações que nem saiu da gaveta por circunstâncias que não dá para a gente explicar em tão rápido tempo, quanto mais um observador da ONU, entendeu? Então, assim, esse processo se dá de uma forma muito lenta no Brasil e eu reputo como causa a falta de conhecimento jurídico acerca dos direitos humanos e dos institutos internacionais. Manuel, você mencionou a falta de recursos. E eu perguntaria, nesse caso a pergunta é minha, Claro, é, professor.
é possível afirmar que a falta de recursos, a complexidade da matéria dos processos e a resistência política, sobretudo, são óbices para a justiça de transição? Professor, não tem a menor dúvida. Veja, nós temos a felicidade ou a infelicidade. Olha se o senhor concorda comigo. A impressão que eu tenho, veja, o senhor me permite fazer aqui um debate que eu nunca fiz, uma reflexão aberta com vocês. Mas veja que indicador trágico, sabe, Paulo? A gente tem todos os partidos políticos que eu relatei na Comissão da Verdade não existem mais. Por exemplo, não existe a LN, não existe PCBR, não existe PCR, não existe VPR. Todas essas organizações que foram eliminadas, literalmente destruídas pela repressão política, elas não existem mais. Eu não estou entrando no mérito aqui do porquê elas existem ou deixam de existir. E talvez a única que ainda exista, que é o PCB, que é o Partido Comunista, né, brasileiro, ou o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, não tem na sua pauta prioritária a justiça de transição. Inclusive, o partido que foi criado depois da redemocratização, que é o PT, não se conecta com essa pauta. É como se fosse um partido pós década de 80, novo sindicalismo, etc. e tal. Eu estou fazendo uma reflexão muito aberta com vocês. Ou seja, o PDT, que você poderia dizer, não, mas tem o PDT, mas o PDT que foi cassado, não é o PDT dos anos 80, entende? Não é contínuo, não é uma profissão. Aí você poderia, mas tem o PSB, mas o PSB também, quando se reconstituiu o PSB, não queria trabalhar essa questão da ditadura como sendo um elemento central do partido. O que eu quero dizer, em síntese, é o seguinte: os partidos políticos, de uma forma geral, do arco democrático no Brasil, não incorporaram a justiça de transição, nem a questão desse compromisso de revisão, como um tema central da sua pauta política e ideológica. E como os Claro. partidos políticos, no nosso sistema político, né, professor? Os partidos eles são decisivos para que você possa ter orçamento, para que você possa ter planejamento, para que você possa ter legislação. Então, como os partidos políticos não incorporaram essa tese, não incorporaram isso como sendo um elemento central, estou falando do ponto de vista central, né? Por exemplo, é, a questão da reforma agrária é muito mais importante do que a justiça de transição para a esquerda brasileira. E olhe que ela não aconteceu, como deveria ter acontecido. A questão da redistribuição de renda é algo muito mais central. A questão da educação pública, né? Eu poderia passar aqui falando várias pautas que são muito mais importantes para a agenda desses partidos do campo, eu estou falando do campo da esquerda democrática, do que a justiça de transição, do que a reparação, do que a questão da memória das pessoas que foram presas, vítimas. A impressão que eu tenho, professor, que na América Latina é um pouco diferente. Ou seja, Claro. os partidos que foram reprimidos transitaram para a democracia e permaneceram. E aqui o que foi feito? Aqui foi criado um bipartidarismo chamado MDB e Arena. O MDB foi uma criação, a priori, né, do sistema político autoritário, mas que se ressignificou. Afinal de contas, todo mundo foi para dentro do MDB e fez oposição ao governo militar. O PMDB, quando deixou de ser essa frente, foi fundado o PT, foi fundado outros partidos, o próprio PMDB perdeu seu caráter ideológico. Veja, qual é a pauta ideológica hoje do MDB? Vamos imaginar que o MDB fosse o partido que transitou durante todo esse processo de resistência de 21 anos de ditadura e chegasse agora na democracia. É pauta do MDB, a Comissão Nacional da Verdade, é pauta do MDB, a Justiça de Transição. Bem, eu não conheço ninguém pelo menos de Pernambuco, eu não conheço ninguém do PMDB que esteja discutindo isso, professor, a não ser que o senhor conheça, né? Eu não conheço. Será que no Ceará o PMDB está envolvido com essa questão de justiça e transição? Se tiver, me dê notícia que eu não conheço. Então, veja, nós temos um problema, Paulo, ao meu ver, estrutural.
os partidos e as direções partidárias não veem a agenda dos direitos humanos como prioridade. Então, na prática, nós temos uma situação muito grave. Nós somos uma necessidade para a sociedade, porque a agenda dos direitos humanos é nada mais é do que a defesa da dignidade humana, mas a gente não dá voto. Pelo menos eu não tenho voto. Não sei se o professor César elege muito deputado aí no Ceará. Eu não tenho conseguido eleger nem conselho tutelar, porque agora as igrejas evangélicas estão decidindo eleger conselho tutelar. Então, nem o conselho tutelar eu consigo eleger, Leonardo e Daca. Então, a situação no Brasil é muito grave, porque a gente está tendo a influência das big techs, das redes sociais, e essas sim, né, produzem muito voto porque tem incidência. Professor, eu vou dar um exemplo ao senhor. Esse vídeo que a gente está fazendo e esse debate que a gente está promovendo aqui, certamente vai estar no YouTube daqui a algum tempo. Eu vou ficar muito feliz de me ver lá no YouTube, o senhor também. Mas eu vou ter certeza que isso aqui não vai viralizar. Veja, nada contra, veja, eu não estou querendo que viralize, assim, eu não estou frustrado porque não vai viralizar. Mas essa não vai ser a pauta que vai parar a sociedade brasileira. Esse vídeo não vai virar um sucesso, Paulo, de acessos, entende? Por melhor que seja a nossa abordagem, por mais extraordinária e profunda que seja a nossa teoria, a impressão que eu tenho é que só um grupo de pessoas, e meus alunos, e talvez amigos aqui dos institutos, dos centros de defesa, é que vão acessar esse vídeo. Como é que a gente fura a bolha? Aí vem o filme, ainda estamos aqui. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar essa bolha que o filme conseguiu furar. E é nesse sentido, e aí eu vou complementar a pergunta de Paulo, eu acho que nesse sentido é que a visita do relator da ONU veio na hora certa, porque veio no momento em que a sociedade brasileira ainda está impactada pela grande obra que foi produzida no filme, que foi um impacto na sociedade acerca da justiça de transição no sentido do que o filme mostra, as agruras da ditadura. Eu não sei, Paulo, eu não sei, César, se eu conseguir responder minha pergunta, a sua pergunta. Claro que sim, claro que sim. Bom, agora você dá a palavra ao Paulo. Não, obrigado. Alguém aqui da assistência quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Vamos lá, a participação é nossa. Clara não quer falar, não, Clara. Alessandra, Leonardo e Daca. Então, só uma Paulo, propagandinha aqui, né? Uma das funções do BDH é popularizar a visita desses mecanismos, né? A relatora das Nações Unidas para a situação de defensores de direitos humanos publicou o relatório dela, a gente traduziu ao português, então acho que tem acesso, né, o gratuito para todas, né? A gente fez um evento também esmiuçando o conteúdo do relatório, né? Eu sei que às vezes isso é um trabalho de formiguinha, mas a gente faz, né? Isso tem que chegar no juiz, na defensoria pública, né? A gente tem que furar essa bolha daqui de Genebra também, que é muito importante isso. Isso tem que chegar na prefeitura. É isso, exatamente isso. Eu acho que um aliado estratégico, sabe, Paulo, é o CNJ. Eu acho que a gente não conseguiu ainda explorar o potencial que o CNJ tem dentro da esfera do judiciário. Não estou dizendo que o CNJ está fazendo pouco, está fazendo muita coisa boa. Mas eu acho que o CNJ é um caminho estratégico para a gente avançar dentro do judiciário. E do ponto de vista dos órgãos instituídos, eu acho que a gente precisa avançar nos partidos políticos. Se a gente não avançar, veja, cada partido político tem uma fundação. E essas fundações estão fazendo o quê? Estão produzindo o quê? O que é que essas fundações fazem em relação ao direito internacional dos direitos humanos? Eu simplesmente não conheço. Não estou dizendo que estão, não estou dizendo, não, eu não quero aqui, para quem está me assistindo, dizendo que eu estou questionando as fundações. Eu só estou tentando dizer que essas fundações poderiam estar associadas a essa pauta, não é?
produzindo, promovendo fóruns, porque são fundações que recebem recursos partidários com o objetivo de repercussão ideológica da proposta de cada partido. Então, eu acho que a gente precisa. Essas fundações estão muito distantes dessa pauta. E talvez a aproximação delas seja uma forma de garantir que elas incidam sobre os partidos, né? E que, portanto, a gente possa aproximar os partidos. Enquanto a gente não tiver esses partidos, que são, de fato, quem define a agenda política do Brasil próximo desse tema, a gente vai avançar, mas vai avançar com muito mais dificuldade se a gente tivesse com esses partidos e essas lideranças ao nosso lado. Manuel, você mencionou o CNJ e, em um certo momento, na resposta a uma outra pergunta, você se referiu a um espectro maior, o da América Latina. E isso sugeriu duas perguntas que chegaram agora mesmo. A primeira é a seguinte: qual é o que o exemplo da Argentina pode nos ensinar sobre a anistia, sobre a justiça de transição? E a segunda pergunta é: qual é o verdadeiro papel do STF nesse cenário? Existe ambiguidade nas decisões que têm sido tomadas até hoje? São as duas perguntas. Veja, a América Latina, ela tem, nós tivemos, sabe, Paulo e doutor César, uma preocupação na Comissão da Verdade de estudar todos os países, e inclusive nós fizemos pesquisas de todas as agências, de como é que as agências e as comissões da verdade se comportaram em vários países. Então, eu tenho estudos de 40 comissões da verdade que nós fizemos na Comissão da Verdade em Pernambuco, né? E, também a Comissão Nacional da Verdade. Então, na verdade, quem entra nessa pauta tem que estudar as comissões da verdade a nível do mundo para compreender como é que elas funcionam, como é que elas. E a riqueza das comissões da verdade na América Latina é realmente incrível. E elas influenciaram exatamente o novo constitucionalismo latino-americano. Então, não é à toa que surge o novo constitucionalismo latino-americano. Na verdade, o novo constitucionalismo é parte de eu acredito, um conjunto de elementos, né? Que vai desde o questionamento da forma e o modelo de Estado que nós temos. Por exemplo, a Constituição do Equador defende um Estado plurinacional, assim como a Bolívia, né? E isso também é uma forma de diminuir, veja, como eu dizia anteriormente, as violações que o Estado promove, porque a gente tem que partir do princípio, eu já disse desde o início, que eu parto do princípio que o Estado vai promover violações. A pergunta é como é que a gente pode minimizar esse impacto, como é que a gente pode prever mecanismos para que a gente tenha uma situação mais, vamos dizer assim, mais planejada, né? mais organizada, um protocolo de iniciativas e ações que faça com que a gente possa lidar com essas violações. Aí o que ocorre? No caso argentino, a grande dificuldade é que, e olha que coisa importante a pergunta que você fez, Paulo, César, doutor César, é porque no caso argentino, os militares eles foram desmoralizados em função da Guerra das Malvinas, em função do desastre dos governos militares que foram por um período menor, né, 9 anos do que o nosso, foi 21 anos. No nosso caso, veja que drama. Nós estamos com o primeiro general preso na história da República Brasileira. É o primeiro general que está preso, veja, de tantos anos de República. Então, é uma situação muito diferente a realidade brasileira da realidade argentina e latino-americana. Porque essas duas corporações, a corporação do judiciário e a corporação dos militares, segundo Murilo de Carvalho, né? Murilo de Carvalho tem um livro muito interessante, eu devo ter ele aqui. E ele chama a atenção disso, né? Ele chama a atenção, Murilo de Carvalho, para aqui, ó, exatamente esse livro. As Forças Armadas e a Política no Brasil. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro de Murilo Carvalho ele tem uma tese incrível, que eu me filio, quer dizer, a ele, reconheço esse livro como um livro incrível, porque ele define claramente que essas duas corporações, a Corporação do Exército e a Corporação da Justiça, elas são, sabe, Paulo,
heranças portuguesas da colonização portuguesa e que essas duas forças elas se unem. E tanto é verdade a tese dele que quando aconteceu o 8 de janeiro de 23, essas duas corporações estavam que litigantes, separadas. Aí o golpe não aconteceu, porque se tivessem juntas, não teria como você abrir mão, né? Porque a justiça legitimaria esse tipo de ação golpista. Então, essa é a primeira questão, sabe, professor? Eu acho que a primeira lição que a Argentina pode nos dar é, de fato, a judicialização, é a responsabilização. E isso eles fizeram. E aí os ditadores foram presos. A, veja, olha só, nós estamos há 50 anos da Operação Condor. No Brasil, a discussão da Operação Condor praticamente não existe. Eu não sei se vocês têm ouvido falar de alguma discussão sobre a Operação Condor. Mas, assim, na América Latina, tem vários seminários, debates acontecendo, coisas importantes sobre a Operação Condor. Mas aqui no Brasil, parece que é uma coisa assim: o que é isso? Operação Condor é um pássaro que voa nos Andes? O que é que. Não tem, as pessoas não têm ideia do que foi a Operação Condor, porque isso não é apresentado para a sociedade. E não é porque, de fato, aqui a ditadura. E outro elemento que é dramático, né, é o fortalecimento da extrema-direita no Brasil. A gente está vivendo um momento histórico no Brasil muito sério, que é o crescimento do neofascismo, crescimento de núcleos, professor César, nazistas. Eu viajei há um ano e meio atrás, eu não vou dizer o estado, mas é lá no sul do país, que eu viajei, enfim, para um fórum sobre direitos humanos e tal. E quando a gente saiu para o jantar, os professores diziam: olha, não fale de nazismo, porque a gente não sabe se na porta, no restaurante, na mesa do lado, se não tem uma pessoa nazista e você está falando aqui de nazismo, você vai levar um tiro, um tapa, uma briga, vai ser uma confusão. Então veja o nível que nós estamos vivendo no Brasil, né? Algo que a gente não imaginava, Paulo, que você pudesse ter esse tipo de controle social, tá entendendo? Ou seja, você tem medo de falar mal de nazista, porque pode ter um nazista do lado e o cara tá armado e lhe dá um tiro. Então, mas isso existe em um determinado estado brasileiro que está difundido, né? É, não é que eu não possa dizer, mas assim, quem sou eu para estigmatizar quem quer que seja o estado, qualquer que seja a região, né? E a outra pergunta, César, veja, STF, que era... Oi? do STF, O STF, o sim. que ocorre é o seguinte: o STF tem um papel central, ao meu ver, porque é o STF que julgou na ADPF 153 a não possibilidade de julgamento dos agentes da ditadura. Ele entendeu que a lei da anistia, a lei que foi apresentada em 79, ela é constitucional, sendo que essa posição do Supremo é contraditória ao longo de determinadas decisões que o próprio Supremo tomou. Eu explico, por exemplo, teve uma decisão acerca de um argentino que foi deportado para a Argentina, exatamente em função da Operação Condor, que o Brasil deportou. E deportou, segundo a decisão do Supremo, não vou aqui trazer detalhes, mas por conta da gravidade do que ele praticava lá na Argentina. Esse cara estava preso no Brasil. E o Brasil, ao deportá-lo, segundo a Convenção de Viena, né, Paulo? Quando você, a justiça, estabelece a deportação, é porque ela reconhece o caráter vinculante da pena. Ou seja, se o Brasil, ao deportar esse argentino, reconheceu que ele participou da Operação Condor, que ele participou de tortura e que, portanto, ele estava sendo deportado, porque ele tinha que ser responsabilizado pelas graves violações dos direitos humanos que ele praticou na Argentina, esta decisão ela tem um efeito interno no Brasil, porque ela produz uma jurisdição, uma jurisprudência, digamos assim, de responsabilização também acerca dos crimes que esse argentino praticou na Argentina. Então, isso não é levado em consideração pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 153, entende? Então, na prática, nós estamos diante de um novo desafio, que é a possibilidade de que, com Flávio Dino, com outros juízes, né, que chegaram à corte, e o impacto do filme, ainda estamos aqui, o Supremo possa, em primeiro lugar, reconhecer
no caso dos desaparecidos políticos, a ideia de crime permanente e, portanto, a necessidade de judicialização e a responsabilização desses agentes. É uma janela. Agora, há quem diga também, com isso eu vou concluir, professor César, que essa decisão pode ser limitadora. Ela pode nos dar a janela, mas ela, ao mesmo tempo, vai encurtar a responsabilização só para esses casos. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para quem não tem nada, é melhor a janela, por melhor que seja, que pelo menos é uma luz no meio da escuridão, do que não ter absolutamente nada, nenhuma responsabilização. É humilhante, é degradante, é absurda a possibilidade da gente ter todas as pessoas que foram torturadas morrerem em função do Cronos, do tempo, da história, e não ter ninguém responsabilizado pela gravidade que praticou em 21 anos de ditadura no Brasil. Paulo, sua vez. Não, eu agradeço aí, professor Manuel, pela essa aula rica, né? Que tanto na questão acadêmica, análise geopolítica, né? E aí a gente vai dando encerramento, né? Ah, peraí, tem mais um comentário aqui da Maria Clara antes. O debate sobre a justiça de transição é fundamental para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e para o enfrentamento das atuais manifestações de viés autoritários fascistas na sociedade. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Paulo, obrigado. ainda haveria tempo de eu formular uma pergunta que chegou? A gente está É com uma rápida. hora e 10 de. Chegou uma pergunta apenas, o Tudo professor bem, responde com brevidade. tá, tudo bem. Professor, chegou a seguinte indagação. É, se ainda existem documentos em sigilo na posse das Forças Armadas que possam esclarecer os crimes perpetrados no período da ditadura? Eu não tenho a menor dúvida, doutor César. Não tenho a menor dúvida. É Uma uma das pergunta que não coisas, chegou. eu não tenho a menor dúvida. A pessoa que fez a pergunta, eu quero dizer a você que os militares têm documentos, sim, porque é só você investigar. Olha, o que eu tive de acesso a documentos que estão disponibilizados hoje na internet, você coloca lá o Arquivo Nacional e você tem acesso à base do SNI. Mas aquela base do SNI, Paulo, é só de 50 agências. Mas o Brasil teve 250. Então, tem 200 agências que nós não temos nem notícias de onde está essa documentação. E mesmo a documentação não institucionalizada, os militares têm acesso a documentos que eles guardaram, até para se proteger. Então, assim, Claro, é de fato uma necessidade que haja uma mudança de chave da cúpula do Exército. Se claro. o Exército não colabora, olha, eu tenho certeza, doutor César, eu vou dizer uma coisa aqui com muita convicção. Ele sabe exatamente o que aconteceu no Araguaia, ele sabe exatamente onde está Fernando Santa Cruz, ele sabe exatamente como matou Eduardo Collier, ele sabe exatamente o que aconteceu com qualquer desaparecido político que eles tenham assassinado. Eles têm relatórios sobre tudo isso. E a memória disso é institucional. Não é uma memória de fulano que saiu e está na reserva. É por um motivo muito simples. Por um motivo, e com isso eu vou concluir para quem está nos assistindo. Eles têm a memória da Guerra do Paraguai, que não abriu até hoje. É Já a verdade. Guerra do Paraguai, a documentação da Guerra do Paraguai, você, doutor César, se quiser investigar, não tem acesso, porque os militares não querem dar acesso, porque acham que é uma. O que aconteceu na Guerra do Paraguai que a gente não pode ter acesso? Na Guerra do Claro, Paraguai. E eles contam na caserna o que aconteceu, o que o Caxias fez. Então, assim, eles aprenderam, o Exército Brasileiro, que informação é poder. E a prova de que nós, enquanto civis, não conseguimos totalmente o poder civil no Brasil é exatamente o acesso a essa informação. Enquanto essa verdade não for revelada, a nossa democracia ainda será, entre aspas, na cabeça deles, tutelada. Não é à toa que eles defendiam que eles eram uma espécie de poder moderador. Veja, que eles podiam intervir
é porque eles são acima de qualquer poder, porque eles podem acontecer e deixar de acontecer. Então, isso precisa ser superado. E eu queria dizer, doutor César, da minha admiração, para concluir, ao Instituto, meu respeito, e quero, mais uma vez, colocar a Universidade Católica de Pernambuco à disposição do Instituto, a cátedra de qual coordeno, em nome do professor, nosso doutor reitor, padre Pedro Rubens, a universidade está à disposição de vocês. E quero também parabenizar em nome do Conselho do SENDEC, Centro do Helder Câmara, que é um centro de defesa, né, originário lá do legado do Helder Câmara. É, nós estamos aqui à disposição também de fazer parcerias. Mas, doutor César, eu quero dizer do meu respeito a Paulo. Eu acho que Paulo hoje cumpre um papel, eu já disse a ele, extraordinário, né? Ele conseguiu fazer coisas que para a gente é um sonho, que é a aproximação do sistema internacional com a sociedade civil, porque Leonardo, a gente é de uma época que era muito caro e ainda é muito caro. Como é que a gente vai mandar alguém daqui para Suíça? Como é que a gente vai ver em Genebra uma sustentação? Então a gente começou, eu acho, nesses últimos anos, e a pandemia é um paradoxo, né? Ajudou ao fato de que as sessões são filmadas, são transmitidas, mas isso ainda não foi suficiente, né? Mas o esforço de Paulo, por exemplo, de pegar várias entidades de direitos humanos, vários defensores, fazer um videozinho de 10 minutos e colocar ali na Suíça, pessoas que jamais teriam condições de chegar a fazer uma sustentação na Corte, né, na Comissão Internacional de Direitos Humanos ou na Corte, isso é extraordinário. Agora, isso ainda é muito pouco, né, Paulo? Então, meu reconhecimento ao seu trabalho, a um trabalho muito sério, muito, assim, realmente muito correto, mas ao mesmo tempo, ainda, né, Paulo, pouco diante do desafio que a gente tem para que a gente possa avançar. Então, quiçá a ONU possa, né, a ONU, a própria organização da ONU, do Alto Comissariado, aprender com sua experiência, em vez de 10 minutos, fazer uma hora, né? Quer dizer, ampliar mais os espaços da sociedade civil, permitir que a gente possa falar em português e o sistema traduza a língua. Não tem agora os equipamentos, a nova tecnologia, então vamos usar a tecnologia ao nosso favor para que essas barreiras elas sejam superadas. Eu quero dizer a vocês, só para concluir, Paulo, que acabei de sair de uma comunidade, veja, saí de uma formação em direitos humanos, de uma comunidade da periferia do Recife, e estou aqui fazendo esse debate com vocês com muita alegria. Então, para mim, é impressionante, né? O como a gente, como luta por direitos humanos, nessa dimensão popular, e aqui, digamos assim, mais técnica, a gente consegue juntar esses dois polos, que no fundo é a defesa de algo que é integral, né? Agora, o grande desafio é fazer com que esses polos se aproximem. E esse é o desafio que a gente vai conseguir fazer com essa parceria. Muito obrigado, doutor César. Muito obrigado, Paulo. Manuel, eu gostaria de agregar que o Paulo Lugon é o nosso braço direito no Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Olha E aí. foi, é preciso que se coloque, o grande responsável pela elevação do Instituto ao status de órgão consultivo das Nações Unidas, né? Nós ajudamos nesse sentido, mas ele foi um inspirador e continua sendo, né, uma das molas mestras do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. E qualquer homenagem que se lhe faça, como a sua, é insuficiente, né? Ele tem o nosso respeito, a nossa admiração. Paulo, eu peço que você faça o encerramento. Obrigado por essas palavras aí de incentivo, né? Hoje foi uma noite riquíssima, né? Estamos aqui saindo cheio de pensamentos, inspiração, e no bom sentido, mais confusos, né? Mais com a cachola mais rodando do que antes, o que é ótimo, né? Eu aí, para encerrar, quero também anunciar o nosso próximo encontro. Então, o Fórum de Direitos Humanos, professor Antônio Augusto Cansado Trindade, se reúne de novo dia 27 de maio, às 19 horas, né, com a professora Natália Santiago de Pinho. Ela vai falar sobre o perfil étnico-racial do atendimento socioeducativo do estado do Ceará, né?
ela é consultora, né, do PNUD, perante o Judiciário do Estado do Ceará, ela vai trazer esse perfil. O link está aí, né? Agradecemos a vocês, né? Grandes reencontros. Leonardo, eu já não vejo há muito tempo. Natália, que está sempre seguindo a gente, né? Muito obrigado, Natália, ele está com a gente, né? O José Mariano também, Maria Clara. Amélia, que está aqui, muito obrigado. E muito obrigado, sobretudo, ao professor César, que deu essa oportunidade, né, que toca esse instituto há 35 anos. São 35 anos de luta, eu sou meio que New Kid on the Block aí, estou chegando agora, né? Mas vamos lá, obrigadíssimo e até a próxima.